Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional Interdisciplinar de Inteligência Artificial. Este é um marco na mudança na forma como aprendemos. Aproveite cada palestra, anote todas as ideias e coloque tudo em prática no seu dia a dia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à palestra Entre Humanos e Máquinas, o papel do professor na sociedade algorítmica. Nós estamos aqui no primeiro Congresso Nacional Interdisciplinar de Inteligência Artificial, o CONIA. Sou palestrante de vocês, meu nome é Tiago. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, para entender por que eu cheguei, né, nessa palestra, né, porque eu elaborei essa palestra. Bom, quem está entre humanos e máquinas, né? Como eu falei, meu nome é Tiago Cozin, eu sou professor de educação básica e do ensino superior, trabalhei nas duas modalidades, né? Sou doutorando em inteligência artificial com foco em formação de professores de ciências e de matemática pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre em educação pela Unesp, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro e resido. Meu mestrado ele se baseou em gamificação, né? Então foi as metodologias ativas, mas especificamente na gamificação. Então eu produzi e elaborei alguns games para a disciplina de ciências, no caso, que foi a ênfase do mestrado, para o sexto ano do ensino fundamental. Então foi três produtos, três games, né, que fazem parte do produto educacional no mundo dos games. Depois eu vou comentar um pouquinho dele, vai ter o link para vocês acessar, né, porque fica no Educaps, então ele é aberto para vocês acessarem à vontade. Sou pesquisador em educação, então eu estou pesquisando muito sobre a educação, a inteligência artificial, a criatividade do docente, então eu faço algumas palestras contando a minha experiência, as minhas práticas, e hoje em dia eu estou fazendo muito o uso de inteligência artificial e aplicando com os estudantes, né? A gente sabe que a gente está numa cultura que os estudantes só querem utilizar a inteligência artificial. Eu sou formado em matemática e ciências biológicas, tenho essas duas licenciaturas, né? E tenho várias especializações. Então, no foco da matemática, eu falo que o aluno ele não quer mais fazer a conta, ele já quer jogar lá no chat GPT e o ChatGPT traz uma resposta. Diante desse cenário, depois eu vou contar ao longo da palestra, eu fiz uma prática com um estudante da terceira série do ensino médio, mostrando o que acontece se você não verificar, né, os vieses algorítmicos, né, que são os resultados não confiáveis, para tal exercício. Minha atuação, como comentei, sou professor de matemática, ciências, tecnologia, já lecionei química também, todas as disciplinas aqui no estado de São Paulo. Então, sou professor há 10 anos da rede estadual aqui no estado de São Paulo. Trabalhei para a Faculdade SES de Educação, no ensino superior, na pós-graduação, com formação de professores, em todas as pós-graduações. Estou atualmente como professor formador na Unesp, né, na Universidade Estadual Paulista, aqui no estado de São Paulo, na pós-graduação de Ciências E10, que é uma parceria da Unesp com a UAB. E sou mediador pedagógico também, né? Ó, quantas coisas. Da nova pós, que é da pós GPEM, que é para coordenadores, né? A gestão das escolas públicas do ensino médio, parceria da Unesp com a UAB também. Sou formador de professores, atuo também com inteligência artificial. Essa parte eu já faço um pouquinho do meu trabalho. Eu falo que a tecnologia só faz sentido quando amplia o humano. A docência continua sendo um ato ético, criativo e relacional. Eu deixo essa frase para vocês. A tecnologia só é uma ferramenta. O professor ainda vai comandar essa ferramenta. E sem a ferramenta, a gente também não consegue, na nova cultura digital que a gente está vivendo, né? Entre humanos e máquinas. Para começar, eu trouxe uma frase da Unesco
Eu gosto muito de trazer bastante coisa da Unesco, e a palestra, meu doutorado, como ele se baseia em inteligência artificial, não só a prática, mas eu fui buscar um pouquinho por trás do que está acontecendo. Então, a palestra em si, ela está fundamentada, ela tem uma fundamentação teórica consistente, que são os manuais mais confiáveis, os e-books mais confiáveis. Então, essa frase eu tirei de um e-book da Unesco lá em 2023. A gente sabe que o ChatGPT ele explodiu, né, em 2022. Ele não é tão antigo assim. Agora a gente estamos em 2026, ele está muito em alta. Então a escola é um dos últimos espaços onde a humanidade pode ser ensinada intencionalmente. Então a gente lá na escola a gente ensina intencionalmente. Nós não ensinamos os conteúdos, as habilidades, de forma sem ser intencional. Ela tem uma intencionalidade. Então, a escola ainda vai persistir nesse foco e continua. Mas não é porque a gente ensina de forma intencional que a gente não precisa também modificar um pouquinho a nossa prática ou incluir novas práticas. A gente precisa fazer isso também. É uma função agora do professor em pleno 2026. A IA reconfigura como pensamos, criamos, aprendemos. A gente vê que a inteligência artificial veio para mudar o nosso pensamento, não mudar a nossa criação, mas ampliar a nossa criação, e a gente vai aprender de um modo diferente também. Mas um aprender que vai somar com o que eu já tenho de conhecimento. Então, o professor permanece como uma âncora, né, com um suporte ético e afetivo. A inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas como as ferramentas tecnológicas, ela não vai ter como fazer um papel ético, porque é uma ferramenta. Não vai ter como fazer o papel afetivo. Esses papéis de força, de suporte, eu até coloquei âncora, mas é como força, suporte aos estudantes ou alunos também, como vai ter hora que eu vou chamar de aluno, estudantes, né? Mas eu gosto mais do termo estudante, né? Então, o professor vai continuar fazendo esse papel. Não tem como as ferramentas tecnológicas fazer esse papel. Então, essa palestra a gente vai ver algumas possibilidades, limites da, da tecnologia, não só da inteligência artificial. O foco não vai ser só a inteligência artificial. E responsabilidades. Então, entre humanos e máquinas. Então, é uma palestra que eu fundamentei e quando eu comecei a elaborar foi muito importante, porque a gente vive essa realidade, a gente acaba pensando, né? Então, dando início entre humanos e máquinas, o papel do professor na sociedade algorítmica. O que é a sociedade algorítmica? Perdão pela pronúncia, às vezes não sai. Plataformas digitais, a gente tem várias. Dados, muitos. Toda a prática que você aplica na sala de aula, não só avaliação, como trabalho, a gente tem vários dados. E agora a inteligência artificial trouxe decisões rápidas. Então a gente vai lá já, pede lá para o chat, vamos usar o chat GPT, que é o mais conhecido, né? Chat GPT, faça isso. E ele já faz uma decisão para você rápida. Então, as nossas decisões como educador se tornou automatizada. Algoritmos modam comportamentos, recomendações, buscas e filtros. Os algoritmos mediam relações sociais de forma invisível. Por exemplo, o CIEB, que é um centro de inovação brasileiro, o que acontece? Vamos dar um exemplo clássico. Eu quero comprar um ventilador. Nós estamos no verão, e a gente sabe, verão não, né? Olha eu errando, nós estamos. Vamos supor que a gente está no verão. Vamos pensar que hoje é janeiro. Está calor. Eu vou buscar um ventilador lá no Google. Vejo alguns sites e depois nas minhas redes sociais começa a aparecer só ventilador. Então o algoritmo faz parte do dia a dia. Ele está ali para não nos vigiar, mas está ali para nos oferecer o que a gente pesquisou. E isso acontece. Isso é um algorítmico. Isso é um algoritmo que acontece.
que ele, baseado nas nossas buscas, ele sempre vai nos mostrar o que a gente está vendo. Aí eu deixo como pergunta norteadora, né? Às vezes, quando eu fiz essa pergunta, eu até às vezes penso um pouquinho. Como a escola forma sujeitos nesse cenário? As escolas, não só aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, resido, sempre lecionei, mas em todos os estados do Brasil. Como a escola forma sujeitos nesse cenário? Ela está pronta? Quando eu digo escola, não é só a gestão escolar, mas eu falo equipe docente, gestão escolar, que apesar de não estar na sala de aula, mas eles estão inseridos nesse contexto. Estão prontos? Estão preparados para isso? Eu acredito que ainda não. As escolas ainda têm muito que mudar, não só as escolas, como as diretorias de ensino, as unidades regionais de ensino. Cada estado tem um nome, mas temos muito a aprender ainda. O que dizem os grandes documentos, né? Então, eu trouxe um pouquinho dos três. Nós temos 4 documentos, como eu falei, eu fundamentei essa palestra em alguns e-books, artigos, revistas, manuais, elaborados por órgãos, né, conhecidos, que são não famosos, mas que são confiáveis, porque a gente tem tanta coisa de inteligência artificial. Hoje em dia é tão fácil elaborar um capítulo de livro, elaborar um artigo científico. Então, a gente hoje em dia tem que tomar cuidado com o que a gente vê. A Unesco, ela fez dois, vamos por assim, manuais. O Guia da IA Generativa na Educação, lá em 2023. Lembra que eu falei que em 2022 o chat GPT caiu em alta? Então, em 2023, a Unesco fez um manual. Esse manual está em todas as línguas, tá? Ele é traduzido para todos os países. Então, se você entrar lá no Google, você vai achar esse manual. Apesar de ser 2023 e nós estamos em 2026, mas esse manual já traz algumas diretrizes. A gente sabe que a gente não tem uma legislação ainda sobre a inteligência artificial na educação no Brasil. Sei que tem leis, vamos por assim, projetos de leis de 2025 que está nos órgãos competentes para avaliar e ser sancionada a legislação. Mas as universidades estaduais, federais, né, cada um tem uma legislação até termos, né, uma legislação federal, que vai somar junto com aquela que a universidade já tem. Eu falo universidades estaduais públicas e federais porque são a mais comum que cria esse tipo de legislação. Então, esse guia ele fala do uso ético da inteligência artificial. A gente sabe que não tem só o chat GPT, mas eu vou dar o exemplo com o chat GPT porque é o mais comum e utilizado por nós, educadores, ou pelos alunos, pelos estudantes. Então, é o mais comum. Ele fala do centro humano ali, né, no uso ético e centrado no humano. Então, ele fala não só do professor, mas ele fala do humano como ele tem que fazer sobre o uso, os cuidados que eles devem tomar na educação. Transparência e responsabilidade. Ele fala da responsabilidade do professor. O professor tem responsabilidade no uso da inteligência artificial. E os seus alunos utilizarem, né? Não que nós somos responsáveis, mas se tiver algum viés, que é algo não confiável, o professor tem responsabilidade de ensiná-lo o correto. Aí tem também um outro documento que é muito importante, que é o Marco de Competências Docente em Inteligência Artificial. Compreensão algoritmo, o que é um algoritmo, vamos compreender como funciona. Também fala da ética, né? Vocês vão ver que a ética digital está em todos os documentos. Que a gente não pode fazer o uso. A gente tem que ter não noção, a gente tem que ter conhecimento da ética em utilizar. E a criação digital por meio da inteligência artificial. Ceibal tem um marco referencial muito bom. Ceibal é um órgão, né, de educação do Uruguai. Então, ele é muito importante também. É um documento que está em língua espanhola, mas tem algumas versões em português. Então, ele fala da inteligência artificial como linguagem cultural,
da necessidade da formação criativa, né? Então, ele fala desses sentidos. E tem um outro documento que é Estratégias da IA para o Bem de Todos, que é do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, ele fala da justiça social, da equidade no uso da inteligência artificial na educação e o desenvolvimento humano baseado é, no desenvolvimento dos estudantes e do professor baseado em inteligência artificial. Então, a fala que é a Unesco, lá em 2023, a IA generativa na educação. Não substitui o professor. Então, não substituir professores, né? Ela não vem para substituir o professor. Ela só vai ampliar a sua capacidade de visão diferente. Então, eu falo que a inteligência artificial veio para ampliar a sua capacidade e se tornar uma assistente criativa do professor. Então, isso é muito importante. Eu estou com uma ideia, mas não sei como atingir todos os estudantes. A inteligência artificial pode te ajudar, abrindo caminhos, horizontes para que você atinja todos os estudantes na sala de aula. Privacidade e segurança como princípios inegociáveis. Não é tudo que eu posso fornecer para a inteligência artificial. Dados dos estudantes, até dados de vocês, educadores, tem que ter cuidado com o que a gente pede de análise, né? Tem que ter a privacidade e a segurança como princípio inegociável. Então, tome cuidado com tudo que você fornece para inteligência artificial. Isso é inegociável. Se você quer fazer um trabalho, uma análise de dados, mas oculte, não só o nome, oculte informações importantes que se um dia o servidor do, do ChatGPT, né? Mas eu esqueci o nome de quem opera o ChatGPT agora. Se ele vazar, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, OpenAI. OpenAI é a empresa que gerencia o ChatGPT. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Risco, viés. Como comentei, o que é viés? São informações que podem estar erradas, não são informações confiáveis. Então, tudo que a inteligência artificial trazer para mim, eu preciso verificar. Desinformação e dependência cognitiva. Desinformação, eu não sei do que eu estou falando, né? Eu não, às vezes a inteligência artificial não entende do que está trazendo, então é uma desinformação. E uma dependência cognitiva. Você se torna dependente do uso da inteligência artificial. Eu vejo muita gente que só usa a inteligência artificial. Isso causa uma dependência. Você pode usar, mas não se torne dependente. Não deixe de fazer tudo e automatize tudo. Porque se você automatizar tudo pela inteligência artificial, você vai deixar de aprender. O que a Unesco recomenda, então, né? Ensinar IA para estudantes, como eu falei lá no início. Eu fiz uma prática com os estudantes. Na disciplina de matemática, eu vi eles utilizando muita inteligência artificial. Eles pegavam o exercício que estava na apostila, já ia para a inteligência artificial. Eu fiz uma prática mostrando para diante desse cenário, né, vamos por assim, eu fiz uma prática. Passei um exercício, pedi para eles jogar no chat GPT, que é o mais comum utilizado por eles, e copiar a resposta. Depois eu não. Depois eu passei alguns artigos e documentos importantes sobre o conteúdo em si que estava sendo trabalhado na sala de aula, que aí era estatística, juros. Então, a gente estava trabalhando isso. Pedi para alimentar, né, fornecer esses artigos para o chat GPT. E depois dele ter lido os documentos, arquivos enviados, pedi para ele jogar o exercício e pedir uma nova resposta. Por fim, pegamos as duas respostas e começamos a trabalhar em cima disso. E eu fui mostrando, né, a diferença que deu. Essa diferença da primeira resposta, a gente chama de viés.
que é uma informação não tão confiável. Eu preciso verificar. E como eu forneci um documento, né? Forneci, alimentei, não é um termo bonito, mas eu alimentei o ChatGPT com as informações corretas, eu mostrei como o resultado se torna mais confiável. Não quer dizer que ele é confiável 100%. Ele se torna mais confiável. Então, isso foi uma prática muito importante e eles compreenderam essa utilização. Ensinar sobre a inteligência artificial. Eu preciso ensinar para os alunos perigo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e usar a IA com intencionalidade pedagógica. Eu preciso ter uma intencionalidade para utilizar. Como eu comentei agora de pouco, não pode automatizar tudo pela inteligência artificial. Eu preciso ter uma intencionalidade para tal uso. Então, a educação deve garantir que os estudantes compreendam como sistemas de IA funcionam, seus limites, seus impactos social. Então, a Unesco fala isso e a gente precisa mesmo. Nós precisamos ensinar, como eu fiz nessa prática, ensinei como funciona a inteligência artificial, o limite que ela tem com os vieses não corretos, né, vamos por assim, e um impacto que ela causa, né? Então, o marco de competências docente A também da Unesco. Então, lá tem 3 competências que o documento traz, que eu acho muito importante. Competências fundamentais, alfabetização digital crítica. Eu preciso falar o que é, ensinar o que é alfabetização crítica, digital crítica, né? Compreensão algorítmica, o que é algoritmo, como funciona, como foi o exemplo, a ética e responsabilidade, no caso do professor, porque a gente está focado num marco de competências docente. Então, a ética o professor deve ter, a sua responsabilidade sobre a utilização, a autoria e a criação com inteligência. Tudo que o ChatGPT traz, a gente fala que não tem dono, porque ele colhe informações e vai juntando a resposta. Isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Não é plágio ainda, então utilizar a inteligência artificial não é plágio ainda, eu falo ainda porque pode ser que a legislação mude, mas nem tudo é de nossa autoria. Se eu alimentar, né, como eu comentei para vocês, não é um termo bonito, mas se eu fornecer as informações corretas, baseado em cima daquilo que eu escrevi, nós podemos ter autoria sobre isso. As competências avançadas, né? O design de experiências com a IA, como utilizar, como criar as informações, o que traz de experiência com a utilização, a avaliação assistida por inteligência artificial, então eu posso fazer o uso para elaborar uma avaliação fornecendo uma fundamentação, né? Arquivos importantes para ela trazer resultados bastante confiáveis. Criação de materiais multimodais. Eu posso criar diversos materiais com uso. Então, a inteligência artificial veio para ampliar o nosso repertório, né? Ampliar nossas capacidades como professor. Competências humanas essenciais. Criticidade, eu preciso criticar o que a inteligência às vezes traz, né? A resposta, se eu estou certo. Não brigar com o chat GPT, mas eu preciso ter uma visão crítica e ter argumentos fundamentados para o que vem de resposta ou o que o aluno traz, eu preciso tomar decisões rápidas. A inteligência artificial toma decisões rápidas, mas diante disso eu preciso tomar outras. Utilizo, não utilizo, eu preciso ter empatia. A máquina não vai fazer isso, mas é uma competência que o humano tem. E o julgamento profissional. Julgamento também olhando para o correto, para o não correto. Não é julgar por julgar. CEIBAL, né? Que é como eu comentei, é um órgão do Uruguai. Então, é um documento que eles fizeram também em 2023, e há como linguagem cultural. Então, ele traz informações muito importantes. Eu deixei aqui do lado, ó, CEIBAL Aprendendo para o Futuro. No Google você encontra esse documento, ele é muito importante para a nossa área como educador. Então, a IA está presente no imaginário social das crianças. Então, a inteligência artificial faz parte.
está no uso das crianças. Vamos falar, não é crianças, mas adolescentes, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e até no ensino superior, onde eu trabalho. Educar na IA é educar para compreender representações, símbolos e decisões automatizadas. Eu preciso mostrar isso, que eu estou automatizando e deixando de pensar na hora que eu estou fazendo uso da inteligência artificial. A escola precisa ensinar como algoritmos criam respostas, como eu mostrei para eles, né? Isso eles já aprendem em disciplinas de tecnologia que tem na grade curricular, então eles já aprendem o que é um algoritmo e como funciona, como detectar vieses, que é informações não corretas, como tomar decisões conscientes. Quando eu falo assim, a escola precisa, no caso é o professor que precisa, então a gente precisa aprender sobre isso para transmitir esse conhecimento. A inteligência artificial como expressão cultural, não só como ferramenta técnica. A gente precisa mostrar como a inteligência artificial está diante da nossa cultura. Então, é um documento muito importante. Eu sei que o tempo da palestra não é curto, a gente não consegue focar em todos os documentos, então eu trouxe um panorama geral desses documentos importantes que direcionam o nosso caminho como professor nessa nova cultura digital. O CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele também tem o professor como curador, não consumidor. Então, o docente não é usuário passivo de IA. Ele é autor das informações, ele tem que ser crítico e tem que ser o mediador. Então, a gente tem 3 funções. Como eu falo, e já comentei aqui em outro slide, né? O mediador, a ferramenta tecnológica não vai fazer o papel de mediação. Compete ao professor ainda fazer o papel de mediação. A escola precisa desenvolver ecossistemas seguros de inteligência artificial. A escola precisa mostrar o que é seguro, o que não é com o uso. Nós temos 3 pilares nesse documento importante. A autonomia docente, o que eu posso, o que eu não posso. A ética, observem que a ética aparece em todos. A ética sempre vai estar em alta. Por que acontece isso? Porque nós, professores, automatizamos tudo. Não, nós automatizamos tudo. Às vezes a gente utiliza mesmo a inteligência artificial só para utilizar. E a aprendizagem profunda. A inteligência artificial pode apoiar professores, mas não substitui a sua intencionalidade pedagógica. Quem tem a intencionalidade pedagógica é o professor. Então, a inteligência artificial, como eu já comentei aqui, não vai substituir o professor. Porque quem sabe da intencionalidade daquele uso é o professor, não a ferramenta tecnológica. O papel do professor na sociedade algorítmica. Curar informações. Eu preciso buscar saber o que é correto. Interpretar e contextualizar. Eu preciso interpretar as informações, contextualizar aquelas informações. Eu preciso proteger estudantes de vieses, né, de informações não verídicas. Ensinar pensamento crítico. Ensinar autoria ética. Criar experiências reais e humanas. Olha, quanta coisa, quanta função a gente tem com a utilização da inteligência artificial ou outras ferramentas tecnológicas lá na sala de aula. Então, eu preciso saber de tudo isso, eu preciso estudar tudo isso, buscar essas informações e ter um fundamento muito importante para transmitir para o meu aluno. Resnick é um autor também muito importante, que lá em 2024 ele fala que ensinar é criar humanidade em ambientes mediados por tecnologia. É o que a gente faz. Nós ensinamos os estudantes por meio de várias plataformas. Então, nós estamos ensinando por meio da tecnologia. E o professor precisa saber manipular a ferramenta e transmitir o conhecimento da tecnologia para o estudante. Isso é muito importante. O que as máquinas não fazem? Não compreendem o contexto que a gente está vivendo ali na sala de aula. A gente fala que o contexto, às vezes, até aqui na cidade onde eu moro, aqui, que é Americana, próximo de Campinas, várias escolas dessa mesma cidade, dessa região metropolitana, têm contextos diferentes.
Só que a máquina não vai compreender isso. Só o professor vai saber. Não conhecem um aluno. Quem conhece o aluno, o histórico, é o professor. A tecnologia não tem conhecimento disso. Não sentem, não têm emoções, não sabe o que está ocorrendo, não interpretam emoções como eu falei. A máquina não faz. Nunca vai fazer. Nunca não. Nunca é um termo muito. Mas no futuro, quem sabe? Mas eu acho muito difícil. Não substituem diálogos nem vínculos. A máquina não vai lá na sala de aula fazer um vínculo ou conversar com o aluno. Então, não vai substituir esses diálogos. Não assume responsabilidade ética. A máquina não sabe o que é ético, o que ele pode sofrer com isso. Fadel é um outro autor, então ele fala: a IA não entrega caráter, sabedoria e discernimento. A inteligência artificial não tem essas competências. Quem vai formar o caráter é o professor, sabedoria é o professor e o discernimento é o professor. Então, essas funções ainda são do professor e a máquina não vai fazer pela gente. Não adianta falar que a máquina vai fazer as nossas funções na sala de aula. Ela atua como eu comentei, ela atua como uma assistente criativa. A IA humanizada, né? A gente precisa humanizar a inteligência artificial. E a humanizada é igual a IA que amplifica a humanidade. A gente precisa ensinar e ver o que é humano na inteligência artificial. Vou novamente falar do ChatGPT porque é o mais utilizado pelos educadores, pelos alunos, mas a gente tem diversas inteligências artificiais disponíveis nesse ano de 2026. Então, a gente tem 4 princípios quando eu vou falar da IA humanizada. Transparência e intencionalidade. Eu preciso ser transparente, eu preciso ter uma intenção na utilização da inteligência artificial. Empatia quando eu vou utilizar ou como eu vou fazer uma prática com os alunos. Então, lá na sala de aula eu tive que ter a empatia para estudantes, mostrando para aqueles alunos na terceira série do ensino médio que o que está errado, o que não está. Na verdade, 3 princípios, se eu não me engano, ali no slide está errado, mas e equidade? Eu preciso incluir todos. Eu preciso dar oportunidade para todos. Não posso excluir ninguém. Isso é muito importante. Perigos da desumanização. A gente às vezes deixa de ser desumano, né? Vamos falar assim. Mas isso não acontecer só com a inteligência artificial, mas está se tornando muito mais. Tem um volume maior de pessoas desumanas, né? Vamos por assim. Respostas automáticas. Tudo a inteligência artificial faz pela gente. Práticas mecânicas. A gente não faz nada, mas a inteligência vai lá e faz. Perda de autoria. Porque, como eu falei, nem tudo que a inteligência artificial ou outra ferramenta tecnológica vai trazer é de nossa autoria. Tem que tomar cuidado com isso. E a IA tem que ter um olhar pedagógico. Eu preciso ter um olhar pedagógico para a inteligência artificial. Se eu vou fazer uso da inteligência artificial com intencionalidade pedagógica, eu preciso ter um olhar diferenciado também. Pensamento computacional mais a inteligência artificial na BNCC. A gente, em 2018, quando foi criada a BNCC, ela ainda não foi atualizada, não fala explicitamente, né, sobre a inteligência artificial, mas a gente tem um complemento também, mas não quer dizer que ele é explicitamente inteligência artificial. Mas nesses documentos eu consegui tirar algumas informações que falam sobre a cultura digital, né, utilização, que dá para a gente fazer uma associação com o uso da inteligência artificial em pleno 2026. A BNCC já traz bases para trabalhar com IA. Algoritmos, a gente já trabalha na disciplina de tecnologia ou na disciplina de computação. Sequências lógicas acontece na disciplina de tecnologia, na matemática também, que a gente trabalha sequências lógicas na matemática. Padrões na matemática, padrões de reconhecimentos,
A gente trabalha isso também na disciplina de tecnologia, decomposição, tanto em computação, tecnologia, matemática, a gente trabalha a decomposição. Então, a IA nada mais é que todos essas quatro, como que eu posso dizer assim, essas esses quatro componentes. Então, a gente pode interpretar que serve também para trabalhar com a inteligência artificial. A IA é a continuação natural do pensamento computacional. A IA faz parte da computação. Ela nada mais é que uma ferramenta tecnológica. A BNCC permite investigação, então os alunos podem investigar, resolução de problemas. A gente trabalha em várias disciplinas, mais precisamente em matemática, em disciplinas de ciências exatas, né? Expressão criativa com a tecnologia, isso a gente trabalha também. Hoje em dia, eu acredito que todas as redes estaduais e municipais já têm disciplinas de tecnologia ou computação na grade. O Estado de São Paulo já tem, já faz um tempinho, e a gente trabalha tudo isso que está aqui na BNCC, já nessa disciplina. E agora está mudando, né, o olhar para a inteligência artificial. Riscos reais da IA na educação. A gente tem uns riscos, né? Vieses e discriminações, informação não verídica e discriminação na utilização também, as alucinações da IA, quando ela não sabe o que te responder, né? Não que ela não sabe o que você está solicitando para ela, ela vai te trazer qualquer coisa. Então, a gente fala que a inteligência artificial alucinou, né? Trouxe qualquer coisinha. Aí a gente vai lá e não confere essa informação que ela trouxe. Cai no viés. Então, isso é importante. Privacidade e dados. Não é tudo, como eu comentei para vocês, não é tudo que o professor pode fornecer para a inteligência artificial. Porque todos os dados que são fornecidos ficam armazenados lá no servidor da OpenAI, lá nos Estados Unidos. E um dia pode vazar essas informações. Dependência. Isso já acontece, eu vejo tanto alunos ou companheiros de trabalhos que dependem da inteligência artificial muito. Perda de autonomia, eu não crio, eu só pego coisas prontas, então eu perdi minha autonomia de autoria ou de criação. Redução do pensamento crítico, né? Se eu não for pensar para resolver tal informação, eu perco no pensamento, eu não penso mais o que falar. Então, isso é muito importante. Plágio, mas as direitos autorais, né? Como eu comentei, a inteligência artificial ela busca em vários locais, junta as informações até chegar na resposta que ela te traz. Isso é muito rápido. Aí não quer dizer que é de minha autoria, né? Como eu comentei, plágio, a gente fala que é plágio porque plágio é uma cópia de alguma informação que não é de minha autoria. Ainda o que é a inteligência artificial fala assim, ainda, mas pode ter uma mudança, e eu acredito que a legislação sobre plágio vai mudar, de a gente estar copiando da inteligência artificial. Sobre confiança cega nos sistemas. A gente confia muito nos sistemas, a gente não fiscaliza, né? Não é não fiscalizar, a gente não busca saber o que é correto. E a gente pega qualquer coisa. A primeira resposta daquela prática que eu fiz com estudantes da terceira série do ensino médio, eles pegaram a resposta e confiaram cegamente, mas tinha informações que não eram corretas. Então, isso é uma confiança cega. Ética e responsabilidade. A gente precisa ter ética e responsabilidade na utilização. Princípios. Então, eu trouxe 3 órgãos que falam da ética e responsabilidade. A Unesco, que é um órgão mundial, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que envolve 38 países, e o nosso Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Justiça. Ele fala da justiça, como a gente faz essa justiça com a utilização, eticamente, a nossa responsabilidade sobre essa justiça. Eu preciso ser transparente no que eu estou pegando de informação. Eu preciso saber o que é verídico, né? E o que é de minha responsabilidade. A privacidade
qualidade dos dados, como eu comentei, nem tudo a gente pode fornecer para a ferramenta tecnológica de inteligência artificial. Não maleficência, né? Eu não posso ter não posso ser mal intencionado sobre a utilização. E a responsabilidade? O professor como guardião ético do ecossistema escolar. O professor, ele é o guardião. Ele tem que ensinar corretamente, ele precisa guardar a informação. Então, eu preciso ter ética na utilização, como eu ensino para o aluno, uma transparência, uma privacidade do que eu posso, do que eu não posso fazer, eu não posso ser mal intencionado na utilização e eu preciso ter uma responsabilidade. No caso daquela prática que eu fiz com estudantes, a responsabilidade ainda era minha. Então eu falo que totalmente a responsabilidade é minha. Se acontecesse alguma coisa no uso, a responsabilidade caía sobre mim. Então, isso é muito importante. Como a IA apoia o trabalho docente na prática? Planejamentos estruturados, ele vai apoiar nossos planejamentos, né? Automatizar nosso pensamento. Rúbricas, que é uma correção personalizada, avaliações formativas, feedbacks qualitativos, né? Não quantitativos, mas que tragam qualidades. A gamificação, eu consigo elaborar, não elaborar, né? Eu consigo ter algumas ideias para elaborar um games no Word Wall, quiz, vídeo também, pelo RayGen, eu consigo montar vídeo, já fiz vídeo personalizados com conteúdos corretos. Slide, a gente tem inteligência artificial, o Gama, a gente tem o Canva agora que integrou a inteligência artificial. E o projetos, o Google Art, né? Que ele são mapas e nós conseguimos trabalhar na matemática, e isso, o Gemini também, que é para gerar imagens e outras funções. E eu trago essa conexão, né? Como eu comentei lá no começo. Eu fiz o mestrado em gamificação, então tem um produto educacional no mundo do games que utilizou gamificação na disciplina de ciências no 6º ano, porque a gente associa muito a inteligência, a ciência à prática escolar, né? E a gente esquece que também a gamificação faz parte da disciplina de ciência. E é um produto que está disponível no Educaps. Depois eu mando para a equipe do congresso, né, comissão organizadora, o link do produto e vocês podem pegar lá, ele é aberto, vocês podem modificar para a sua realidade escolar. Atividades explugadas, né? Quando a gente fala com IA, a gente não precisa ter um computador. Pensamento computacional sem telas. Eu consigo ensinar um pensamento computacional sem o uso de celular, sem o uso de computador. Por isso que é atividades desplugadas, né? Atividades com cartões, eu consigo fazer, história, desafios, eu consigo trazer coisas manuais para os estudantes. Eu não preciso ter só uma utilização de computador. Ah, eu quero fazer uma atividade diferente, mas não tem computador disponível na escola. Não vou fazer? Dá para fazer sim. Eu preciso também desplugar um pouquinho desse mundo de inteligência artificial, né? Desse mundo que a gente só utiliza a inteligência artificial. Por exemplo, IA como provocação criativa, né? Eu posso falar um pouquinho, mas não utilizar ela, como funciona, o que ela podia criar de criativo para a gente. Exercício de lógicas e padrões, a gente consegue fazer isso manualmente. Eu não preciso do computador para fazer isso. Projetos com IA para o ensino médio. Então, a gente tem vários projetos, né? Linha de tempo histórico, posso utilizar o ChatGPT, como eu fiz aquela prática com estudantes na disciplina de matemática que eu comentei para vocês. Projetos matemática aplicada, o Wolfram Mathematic, que é um sistema que a gente tem várias informações da matemática, que eles conseguem fazer utilização. Estudos ambientais, como com o Google Earth, né? Então, eu consigo, através dos mapas, fazer o estudo para a disciplina de ciências, geografia e matemática também. Análise crítica de dados, o ChatGPT faz, mas eu preciso fornecer a informação correta. E os projetos interdisciplinares que o ChatGPT também pode ampliar a nossa ideia. Então, IA para professores ocupados, né? A gente tem muita demanda, a gente tem muita informação. Então, às vezes a gente acaba automatizando mesmo, pela falta de tempo.
Então, prompts simplificados para a rotina. Auxilie-me numa atividade, eu tenho uma atividade para fazer. Tem um e-book do IA Agora, que foi IA Agora com a Universidade Federal de Brasília, eles fizeram um e-book com 10 prompts para os professores ocupados. Tem num curso que está disponível no AvaMec. Então, vocês fazem esse curso e ele libera o e-book. Então, é muito interessante fazer isso. Geração de atividades, como que os prompts, como eu posso fazer a geração de atividades, lá tem os prompts corretos, eu preciso ter prompt, né? Eu nem comentei, mas quando a gente quer pedir uma informação, não é perguntar por perguntar. Eu preciso ter um prompt, que é um comando correto para a inteligência artificial entender o que eu quero. Organização da aula, sugestões de intervenções pedagógicas, ela pode sugerir, mas quem vai fazer isso é o professor. Lembre-se que a inteligência artificial não faz nosso papel de intervenção e de mediação. E a personalização por nível e turma. Então, a gente fala que a personalização por nível e turma, ele pode auxiliar como eu posso fazer. Narrativas com inteligência artificial, histórias interativas, né? Então, eu consigo montar com o ChatGPT, tem o símbolo do ChatGPT, que é o mais comum para construir histórias, dando o prompt correto para isso, o storyboard, Tate, para ilustrar, né, para fazer, né, eu faço a construção da história, vou no aplicativo Storyboard, e ele ilustra a minha história, e eu finalizo criativamente com as imagens lá no Gemini, que é da Google. Então, eu posso ensinar com essa prática, com essa montagem, uma alfabetização digital, um conteúdo de ciências, né? Eu posso se tornar um cientista na informação com a história e vai ser um projeto autoral meu, porque eu forneci, eu construí e montei essa narrativa para aplicar com os estudantes. Perdão, o professor como design. Peraí, pulei um pouquinho. Eu vou voltar aqui. O professor como design da experiência. Então, compete ao professor. Ensinar com design e autoria, eu preciso ser autor do que eu estou fornecendo. O professor cria caminhos, não respostas. A IA como material criativo, que vai atuar como um material que potencializa nossas ideias. E os alunos como produtores, não consumidores. Então, a gente precisa ensinar o aluno a produzir com a inteligência artificial, não só consumir a resposta. Novamente, Resnick traz mais jardins da infância, menos fábricas. Então, eu preciso que os alunos, instruir os alunos que os alunos produzem, não só consumidores. Princípios da docência algoritmo. Então, o professor ele precisa ter a curadoria da informação, a intencionalidade da utilização, a humanização, a criatividade da informação, a ética, a autoria, do que eu quero com isso pedagogicamente, e a crítica tecnológica. Então, é os princípios que o docente precisa neste mundo algorítmico que a gente está vivendo hoje em dia. A escola é o último refúgio da humanidade. A gente já está chegando no final, né? Então eu falo que seguimos precisando de professores e ainda a gente precisa de professores. Na minha área, que é ciências exatas, ciências biológicas, né? A disciplina de matemática, química, física, faltam professores. Mas seguimos precisando ainda de professores para ensinar essa nova cultura para os estudantes. Seguimos precisando de vínculos. A gente precisa criar vínculo com o estudante. Eu preciso fazer isso. Seguimos precisando de humanidade. A gente precisa ser humano. A gente precisa fazer e mostrar o que é ser humano, como utilizar a inteligência artificial na humanidade. Isso compete aos professores. A IA amplia, mas quem transforma é o professor. O professor é o transformador de ideias. A gente tem que se atentar a isso. Aqui é umas referências. A comissão organizadora, se eles puderem, eles vão disponibilizar os slides. Então, aqui tem os materiais muito importantes.
que eu utilizo no doutorado e eu trouxe para fundamentar a nossa palestra. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram, né, assistindo a palestra Entre Humanos e Máquinas, o papel do professor na sociedade algoritmo. Então, tem o meu contato ali, @cosimprofessor, que é o meu Instagram, tem minha plataforma digital que eu criei para utilizar com os estudantes lá em 2020, no ensino remoto emergencial durante a pandemia. Mais uma vez, muito obrigado, gostaria de agradecer a todos. E qualquer contato, pode me chamar na rede social que a gente vai trocando as ideias e quem sabe a gente trabalha junto em algum projetinho. Um grande abraço a todos e até mais. Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Nacional Interdisciplinar de Inteligência Artificial. Chegamos no momento ímpar de que era necessário reunirmos vários pesquisadores, professores, para falar deste assunto. E que, olha que oportunidade, hein, gente? De uma forma interdisciplinar, com vários profissionais. Eu sou a doutora Ana Campos, professora aqui da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no interior do Pará, aqui na cidade de Marabá. Coordeno um laboratório que é o primeiro observatório de saúde aqui da nossa região. E o nosso tema de hoje será Método Ressoa, Inteligência Artificial e Ciência para transformar decisões em impacto real. Eu, de verdade, acredito que a gente precisa trazer ciência aplicada, inteligência artificial para a realidade das pessoas. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito aqui num dos meus projetos, especialmente aqui pensando na região amazônica.
mas eu tenho certeza que vai valer para você que está espalhado aí pelo Brasil e está aqui conosco assistindo o nosso congresso. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que me fez ter essa ideia de trabalhar com inteligência artificial. Porque não é muito comum. Nós, na área da saúde, estamos muito acostumados a trabalharmos apenas temas relacionados à saúde. Eu, por exemplo, sou professora de bioestatística aqui na universidade, de análise de dados para quase todos os cursos. E, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês como que uma coisa está ligada à outra. Sabe por quê? Porque a minha trajetória começa muito tempo atrás. Eu sempre quis ser pesquisadora na Amazônia e realizei o sonho de ter agora 2 best-sellers, um para mostrar os caminhos da seleção de mestrado e doutorado. Então, para você que está assistindo a gente, de repente é um aluno de graduação, um profissional e tem interesse em fazer mestrado e doutorado e de repente tem dúvidas, não tem tempo de estudar, ou às vezes, né, já tentou fazer uma seleção e se frustrou porque não conseguiu acompanhar como que funciona de dentro. Tá aqui o segredo para você. Eu reuni todas as minhas experiências como estudante na época de mestrado e doutorado, as minhas experiências hoje como orientadora de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e coloquei num livro que é um guia bem fininho, bem passo a passo, tipo receita de bolo. E ele é bem avaliado, sabe por quê? Porque até hoje todo mundo que comprou me manda mensagem falando: eu passei e foi ótimo, me ajudou demais. E ele foi para a Bienal de 2024, premiado e virou best-seller. O outro livro, do ano passado, inclusive, é esse, A Mãe, a Cientista e o Método. Também um sonho a ser realizado que devia isso às minhas alunas há muito tempo. Conta, claro, a minha história de mãe, de cientista e um método que eu criei para você organizar a sua carreira acadêmica. São 4 pilares importantíssimos que funcionam para as mulheres, funcionam para qualquer pessoa, para falar bem a verdade, mas que eu acho que para as mães é essencial a gente se organizar desse jeito. Então tá aqui, um best-seller que está lá na Amazon, no Kindle e inclusive para que todas as mulheres tenham acesso, custa R$ 1,99. Sim, eu coloquei de propósito esse preço. Logo depois que ele foi lançado, que ele virou best-seller, no primeiro dia do lançamento, eu resolvi deixar R$ 1,99 para que todas as mulheres tivessem acesso. Meninas de todos os lugares do Brasil, do interior, das periferias, não importa onde, R$ 1,99. E toda a renda será doada aqui para o Lar São Vicente, que abriga mais de 20 idosos e eu tenho um carinho muito especial por eles. Bom, dessa jornada toda de ser professora, de ser cientista, me veio situações de alunas que não conseguiam finalizar o curso porque tinham que trabalhar. Conheci mulheres nesses espaços de diálogo por todos os lugares que eu passei. Imagina, interior do Pará, quantas oportunidades, quantas vivências, quantas experiências e muitas mulheres travadas. Então eu pensei, antes de ajudar as meninas, as mulheres, as pesquisadoras que estão dentro da universidade, o que eu poderia fazer por aquelas que não estão? E aí eu descobri uma realidade de mães empreendedoras aqui na Amazônia, especialmente na Amazônia Oriental, onde o Pará faz parte, assustador. Porque olha só para vocês verem, dados aqui do nosso Sebrae, né, do sistema Sebrae, aqui do Pará mesmo. 77% das donas de pequenas empresas aqui no Pará conciliam empreendedorismo, maternidade, os afazeres domésticos, as atividades, né, dentro de casa, dentro do lar. 77%. É muito. Dessas, 81 abrigam negócios que estão por causa da necessidade dela. Então, o que é isso? Qual que é o motivo maior para ela se tornar uma empreendedora, para ela abrir um próprio negócio? Necessidade de cuidar dos filhos. Mas 82% se sentem sobrecarregadas, sem tempo, sem energia. Imagina essa dupla, tripla jornada que ela enfrenta, mais o cuidado com os filhos, mais a necessidade de empreender para cuidar dos filhos. Às vezes, por não ter rede de apoio para sair para trabalhar, para deixar as crianças. Ou, às vezes, também por necessidade de ter uma fonte de renda. E aí elas gastam até 2 vezes mais tempo com os cuidados familiares e domésticos
que homens, quando comparado aos homens, sendo que 13% ainda sofrem preconceito de gênero. E acredito que esse número está subestimado. Em relação a preconceito, existem várias nuances que às vezes passam despercebidas da maioria das pesquisas. Talvez esse número fosse maior se a gente conversasse com essas mulheres. E isso começou a me intrigar. Olha, mesmo sendo uma analista de dados, mesmo estando associada inicialmente, né, a cursos da área da saúde, faz parte da vida cotidiana. Então, isso começou a me incomodar de tal maneira que eu decidi investigar. E aí, lendo alguns estudos, por exemplo, a gente percebe que ressignificar esse poder feminino, usando a ciência, usando a inteligência artificial, será, acredito fortemente nisso, uma via, uma chave, o caminho para a sustentabilidade econômica dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente. Eu não estou falando só de vulnerabilidade social. Estamos falando aqui da realidade de muitas empreendedoras que, além de não ter rede de apoio, enfrentam inúmeras dificuldades. Por exemplo, outros dados vão mostrar que o acesso ao crédito, ao financiamento, à expansão, à regularização do seu negócio é muito mais complicado para as mulheres. E isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que têm mostrado esses dados para nós. Com o boom que nós tivemos da inteligência artificial se tornar uma linguagem tão mais acessível que qualquer pessoa pudesse, ao instalar uma ferramenta, utilizar isso, me veio a ideia, então, de ficar mais próximo dessas mulheres, levando mais conhecimento, só que agora através da inteligência artificial. E aí fiz a pergunta: e se a inteligência artificial fosse uma aliada, não uma barreira? Se a partir de agora nós tivéssemos acesso a essas tecnologias que já estão aí, a gente querendo ou não, gostando ou não, elas vieram para ficar, estão se expandindo, dominaram o mercado, mudaram o jeito de se fazer negócios, inclusive de comunicar ciência também. Então, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos tirar o proveito, tirar o melhor dessas ferramentas. E estudos como esse que mostram esse empoderamento feminino através do melhor acesso às tecnologias reforçam essa necessidade. Então, não foi um projeto fácil, não tem sido um projeto fácil trabalhar inteligência artificial numa população que normalmente tem um baixo letramento científico, uma baixa escolaridade também, é desafiador. Mas olha só a beleza do poder que nós temos ao utilizar, por exemplo, né, as LLMs, as linguagens, o ChatGPT, Gemini, Copilot, enfim, Grok, a que vocês quiserem utilizar. Mas todas elas permitem qualquer pessoa ter acesso. Qualquer pessoa hoje consegue utilizar. E aí vem o segredo essa, vamos dizer assim, nova roupagem que eu quero abordar aqui com vocês. Então, hoje não será uma palestra, não será uma fala para a gente ficar muito preso a números, a códigos, a como que funciona a coisa lá por dentro. Eu, quando aceitei esse convite, quando fiz a proposta deste tema em especial, o que eu pensei? Eu quero trazer algo mais prático, eu quero trazer algo mais útil possível e acessível para qualquer pessoa que estiver, por acaso, aqui me assistindo. Por quê? Já que é um congresso interdisciplinar de inteligência artificial, por que não a gente ter esse gostinho de que nem tudo é código, nem tudo é número, nem tudo é algoritmo? Vamos usar o lado prático da coisa para mostrar como que vocês mesmos podem usar aí na realidade de vocês, no negócio de vocês, na carreira de vocês. Hoje eu acredito fortemente que a minha maior missão, não só como professora, mãe, cientista, pesquisadora, ao formar novos alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é também levar isso para os muros, para além da universidade, para a comunidade de um modo geral.
E a inteligência artificial e trabalhar com empreendedorismo feminino me deu essa grande oportunidade. Então, vamos continuando aqui. Como que surgiu, de fato, esse projeto? Porque tudo começou com um projeto. O Ministério da Tecnologia fez uma grande semana de inovação e tecnologia e convidou as universidades a estarem preparando feiras de profissões, mostrando as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas dentro dos seus espaços, dentro dos seus laboratórios. Aqui na nossa região, essa feira aconteceu dentro do shopping, que é o único, inclusive, né? Um grande shopping que nós temos aqui, em plena Transamazônica, num espaço muito bem organizado, em que vários cursos, vários pesquisadores de diferentes áreas, dos 53 cursos que nós temos aqui, participaram. E aí, eu que já estava estudando inteligência artificial, tive a ideia de apresentar esse projeto, então, que aparece e que foi esse banner que foi colocado lá para as pessoas participarem, inclusive pelo QR Code que aparece aí na tela para vocês. Basicamente, é um projeto que tem um jeito diferente de entender a inteligência artificial aplicada aos negócios femininos. Por quê? O que eu pensei? O que mais importante eu poderia trazer para essas empreendedoras que pudesse auxiliá-las a organizar melhor o seu negócio? Porque, olha, gente, às vezes eu conversando na rua, durante os eventos, inúmeras palestras que eu tenho participado, eu já escutei frases do tipo: eu acho que o meu negócio dá lucro. Vocês já pensaram, uma mãe de família cuja renda depende desse negócio, cujo motivo para ela estar lá dentro desse negócio, né, empreendendo, é para cuidar dos filhos, e ela acha que tem lucro, ela não tem certeza, ela não tem uma organização, às vezes ela não tem conhecimento para isso. E, sinceramente, a maioria não deve ter tempo para fazer essa gestão do jeito que poderia e precisaria ser feita. Então, pensei, como organizar isso de dentro para fora, como trazer a ciência para mais perto. E aí surgiram pilares que formularam esse anagrama, ressoa, e surge esse método para empoderar mães, empreendedoras e futuras líderes, porque se tem uma coisa que uma mãe sabe fazer é empoderar outras mulheres, é virar exemplo e inspiração para outras mulheres, independentemente da faixa etária, da escolaridade ou da renda. Via democratização da IA, construindo identidade de marca mesmo. O negócio dela não é um negocinho, não é um trabalhinho, não é para comprar as coisinhas dela, como disse Kenia Gelman, aprendi muito com ela, é para ela ser empreendedora e empresária, dona do próprio negócio. Então, vamos trabalhar assim: identidade de marca, propósito e o impacto que isso gera, inclusive para ela, né, para a família dela, profissionalmente e para a região. Porque se estamos falando de empreendimentos, estamos falando de negócios que empregam outras pessoas, que fazem a economia circular, que geram mais oportunidades em todas as instâncias. Então, é um método simples, bem didático, inclusive toda a apresentação aqui será para vocês terem essa clareza de quão fácil precisa e pode ser a gente disponibilizar essas ferramentas, utilizar isso para mudar realidades, para transformar famílias. Esse é o nosso propósito, é para isso que o método Ressoa surgiu. E falando então nos pilares desse método, ele começa então a trabalhar, eu como disse, né, de dentro para fora. Então, qual que é a raiz? O R é de raiz. Qual que é a raiz deste negócio? Qual que é o propósito desta mulher quando ela foi empreender? Eu quero ajudar pessoas a fazer o quê? Eu quero que o meu produto faça o quê? Ou eu sou uma prestadora de serviços, e aí o que que eu faço? Qual que é o meu objetivo? Muitas vezes, a maioria das pessoas que estão empreendendo, especialmente vocês aí que estão no início da profissão ou estão quase se formando, esquecem que você não é só a sua profissão, você precisa ter um propósito. E quando a gente tem um propósito, tudo fica muito mais fácil da gente elaborar.
Até um plano de negócios, quando tem um propósito por trás, fica muito mais efetivo, eficaz e fácil de ser colocado em prática. Hoje, por exemplo, como cientista, pessoalmente falando, o meu propósito é aumentar o número de doutoras no Brasil, especialmente na região amazônica. Então, isso é um propósito que está ligado à minha função de ser cientista? Claro. Que está associado a eu vir para esses congressos aqui, trocar conhecimento, experiências com você? Com certeza. Então, qual é o seu propósito? Talvez vocês não tenham nenhum entendimento aí disso ainda. Podem ser que estão no começo do curso, podem ser que ainda nem se formaram, mas quanto mais cedo vocês pensarem nisso, melhor será para vocês estruturarem a carreira de vocês. Ah, mas eu não tenho negócio, eu sou só um profissional liberal, eu sou autônomo, eu faço uma prestação de serviços, né? De repente você é um enfermeiro, um advogado, um contador, que mais? Tantas profissões, né? Um engenheiro, um analista de dados. Olha, você vende os seus serviços e você é a sua marca. Você mesmo é o seu negócio inteiro. Então, para você ter um propósito mais claro ainda, é mais importante do que para quem tem um negócio. Porque normalmente quem tem um negócio, o propósito já está atrelado àquilo que ele faz, àquilo que ele vende, o produto ou serviço. Então, comece a pensar qual é o seu propósito. Desenterre daí de dentro do seu coração, da sua alma até. Qual que é a sua essência? Vamos mapear, vamos identificar quais são os porquês. Por que você vai fazer o que você faz? Ou que você faz o que você faz? Às vezes, alguns artigos têm demonstrado que essa falta de propósito, que essa inércia em ir fazendo, trabalhar porque eu preciso, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar porque eu não sou rico, não sou herdeiro, nos coloca numa armadilha perigosíssima, como Maraghini está falando aqui para a gente nesse artigo de 2024. Burnout, né, o esgotamento profissional, tem muita associação com pessoas que perderam o propósito, que se perderam no caminho, que não se veem fazendo aquilo ali com alegria, com qualidade. E isso vem se transformando num estresse, numa sobrecarga, num desgaste emocional muito grande. E aí as pessoas adoecem, se afastam do trabalho. E, na verdade, tudo isso pode estar associado não só a estresse, depressão, sobrecarga, baixos salários, cobranças excessivas, mas na verdade, quem sabe também é uma falta de propósito ou uma perda desse propósito. A gente precisa ter certeza de que aquilo que eu faço é o meu melhor que eu posso fazer, e quanto mais feliz, quanto mais satisfeito eu estiver naquele ambiente, naquele lugar, naquele trabalho, naquele negócio, fazendo aquilo, mais fácil vai se tornar. O segundo pilar é a essência. Qual é a sua voz? Como você se comunica? Quais são as redes que você vai utilizar para alcançar as pessoas que precisam da sua ajuda, que precisam do seu produto, que precisam do seu serviço? Então, para trabalhar com as empreendedoras, num segundo momento, depois que eu defino o propósito, eu quero ouvi-las para falar assim: olha, o meu negócio, o meu produto, ele conversa bem porque a minha voz, a minha essência se dá melhor desse jeito, né? Às vezes é uma pessoa muito comunicativa, extrovertida, às vezes é uma pessoa mais retraída, mais tímida, mais introvertida. Então, como que ela organiza esse negócio de acordo com ela, com a voz dela, com a essência que ela traz? Quanto mais alinhado isso tiver, melhor fica para ela tocar esse negócio e ter menos desgaste. Às vezes, os gurus aí das mídias sociais, da internet, querem que você vista um personagem, mas não se afaste da sua essência, não se transforme num ator de novela, não se transforme em algo que você não consiga sustentar, porque depois vai ficar muito complicado de você sair desse personagem. Então, qual é a essência que você traz para dentro do seu negócio, para dentro da sua carreira, e que a inteligência artificial pode ser essa ferramenta a te ajudar a descobrir. Então, por isso, é o segundo pilar. A gente quer usar a IA
para refinar a mensagem que essa empreendedora quer mostrar e gerar maior conexão com o público dela. E aí vem o que ela entrega. Porque não adianta nada ela ter um propósito, ela ter uma essência, ela saber como que ela vai se comunicar, como que ela vai chegar às pessoas, quais são os canais que ela vai usar para chegar a essas pessoas, se ela não tiver uma boa solução, que eu chamo de valor. Então, qual é a oferta que resolve uma dor? A internet fala disso o tempo todo agora, né? Pode abrir aí as redes sociais, principalmente o Instagram, que vocês vão perceber como que o digital trouxe essa quase que obrigação de você falar qual é a dor, qual é o problema, qual é o desejo que você resolve para um determinado público. Isso é a sua solução, isso é o seu valor. É como se você pegasse o seu produto, o seu serviço e transformasse isso numa solução única, em algo inédito, inovador. Como a minha IA, por exemplo, é inédita, inovadora, porque ela vai desenhar o negócio dessa empreendedora usando esses pilares. E isso ninguém ainda tinha feito. Mais ainda, né? Eu vou tirar aqui minha carinha da frente da. Para vocês verem, olha só. A minha ressoa, ela tem rosto, ela tem corpo. Aqui nós estamos em 2D, mas ela tem voz também. Ela mexe. Então é um robô mesmo. Hoje, inclusive, não é nem só um robô, é um sistema de inteligência artificial que, ao lado da empreendedora, vai organizar esse produto, esse serviço numa proposta única de valor, num formato que só ela tem, né? Existe um jeito que ela faz ali, um jeito que ela vende aquele produto, que ela oferece aquele serviço, e a gente pode conectar ela às pessoas certas. Quem são essas pessoas certas? A sintonia, o público. Então, o público é quem você gostaria que fosse o seu cliente. Eu não gosto de pensar que a gente tem que falar para todas as pessoas, atingir todas as pessoas, vender seu produto para todas as pessoas. Não, minha gente. Vocês, desde sempre, a gente já tem um público cativo. Eu gosto de pensar que a gente pode transformar esse público-alvo, ou essa persona, esse avatar. Hoje em dia, marketing digital deu tantos nomes, mas eu gosto de pensar quem são as pessoas que eu quero atender. Quem é meu cliente ideal? Quem é aquela pessoa que vai ficar fã da minha marca, do meu produto, do meu negócio, do meu serviço? Apple, por exemplo, é o melhor exemplo que a gente pode dar. Olha que redundância, melhor exemplo que a gente pode dar. Nem saiu o próximo modelo e as pessoas estão na fila. As pessoas vão ser capazes de ficar horas numa fila porque são fãs da marca. Fazem questão e defendem a marca, inclusive. Ó, isso é o melhor de tudo. Então, por isso, sintonia é o quarto pilar. Então, agora eu já tenho propósito, eu tenho uma organização que precisa ser feita. Aí entra o penúltimo pilar, o fluxo, a organização de fato. Então, como que eu vou otimizar o negócio dessa empreendedora? Como que eu vou reduzir jornadas exaustivas? Por exemplo, nós, aqui na carreira, nós temos uma jornada que é muito exaustiva, porque nós somos de dedicação exclusiva. Esse exemplo é bom para quem está pensando em carreira acadêmica. Mas trazendo para o negócio, trazendo para empreendedorismo, organizar o fluxo é quais são as tarefas, qual é a rotina, o que é o dia a dia dessa empreendedora e como que a gente organiza isso melhor, para ela ter mais tempo, para ela ter mais energia, para ela ter mais qualidade de vida. Quais são as tarefas repetitivas, e isso a IA vai rastrear, que ela poderia estar, de repente, aumentando o seu negócio, contratando pessoas, ou pensando até em usar a IA para encurtar esses caminhos, diminuir a quantidade de tarefas repetitivas. E, por fim, qual é o impacto? Exatamente, depois de ter organizado tudo, qual é o impacto que esse negócio, que essa missão, que esse propósito, que esse produto, que esse serviço traz para ela, para a família dela e para a comunidade? Então, pensar em ações efetivas que nós, eu e elas, poderemos fazer para tornar esse negócio delas único. E, claro, o que é a Ressoa no final das contas? Uma IA
que vai tornar cada um desses 6 pilares possível. Vai guiar essa pessoa, essa empreendedora, essa mãe, para que ela organize o negócio dela de um jeito mais fácil, de um jeito que ela consiga, inclusive, se organizar melhor em relação às suas próprias atividades. Opa! E ele foi construído inicialmente com tecnologias bem acessíveis, né? Eu não sou da área de tecnologia, então fiz muitos cursos para aprender como que eu iria trazer esse conceito que eu tinha, esses pilares que eu tinha dentro de uma organização que funcionasse. E aí são essas ferramentas que me ajudaram bastante, inclusive, a transformar uma ideia, um projeto que era algo escrito, né, que eram apenas 6 pilares, 6 palavras, 6 eixos, em algo que pudesse ser transformado num método de verdade para ser instalado em plataformas. E eu vou mostrar aqui para vocês uma das nossas ferramentas que funciona dentro do Chat GPT, por exemplo. Mas tem gente usando inteligência artificial para tudo, claro. Ó, eu adoro fazer isso também, né? Eu pego uma foto aqui do meu filho amado, do meu filho querido, e peço para virar um bonequinho. Ah, que coisa mais linda. Ficou até meio cabeçudo, né? Mas olha a perfeição dos cachinhos. Olha só que maravilha. Será que é isso que vai fazer o seu negócio decolar? Porque muitas das mulheres empreendedoras, quando vem para o projeto, ou quando eu fui convidada para os eventos aqui de empreendedorismo na nossa região, elas queriam isso, elas queriam fazer bonequinho, vídeo, né? Tá na moda agora aquele da figura, né? Para a gente animar lá no Grok, para a figura falar, especialmente dramática, chorando. Eu faço isso também. De vez em quando a gente tem que agradar, tem que fazer algumas coisas que as pessoas estão vendo na internet e elas querem fazer no negócio delas. Mas a pergunta que eu faço é: faz sentido para sua mensagem, para o seu negócio, para a sua carreira, esse tipo de vídeo, esse tipo de imagem? Porque se faz, tudo bem, né? Me chama lá no Instagram que eu vou te ensinar a fazer. Mas tome cuidado para não passar por infantilidade, modismo, tendência, se você está numa área que não permite esse tipo de comportamento, que não vê com bons olhos esse tipo de comportamento. Eu sou uma mãe cientista, então, quando eu faço isso para chamar atenção e né, é algo que me conecta com o meu público, que também são mães e que querem lembrar dos seus filhos durante o dia a dia, por exemplo, tudo bem, faz todo sentido, mas se eu faço só isso o tempo todo, a minha mensagem se perde, o meu propósito se perde. Eu não estou aqui para te ensinar a fazer figurinha, eu estou aqui para te mostrar como que a gente pode utilizar na vida real, na prática. Então, agora, por exemplo, eu vou fazer uma pequena simulação aqui rápida. E quem quiser fazer esse teste, vai me chamar lá no Instagram, @DRA_Ana Campos, que eu vou disponibilizar esse teste para vocês que me chamarem lá. Faz um print da tela aqui, me marca no Instagram para você ter a oportunidade de fazer esse teste. Esse GPT aqui, por exemplo, ele foi construído seguindo, né, a essência do método Ressoa na íntegra, são 6 perguntas, 6 pilares, e ele vai fazer uma análise do negócio dessa pessoa no digital e entregar um roteiro com alguns insights, né, com coisas simples. Não é nada que ela pudesse ficar perdida, não poderia ser assim. Então, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, ó. Por exemplo, vamos começar, né? Você só clica aqui. E aí, a internet, se ajudar, né? Ó, olá, eu sou a Ressoa, Diagnóstico Inteligente, estou aqui para te ajudar a enxergar com mais clareza o momento atual do seu negócio e qual o próximo passo estratégico, com base no método Ressoa e a criada pela doutora Ana Campos. Beleza. Para começarmos, digite seu nome, diga seu nome. Você pode apertar o microfone aqui, gente, ó, e falar. Tem idosas, né, que não têm muitas habilidades à tecnologia, às vezes muitas não são alfabetizadas e usando. Olha só que maravilha. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, até porque tem uma pessoa que está precisando destravar, a própria irmã,
Então, eu vou pensando aqui nela, tá? Vou responder pensando nela. Ó, Gisele, seja muito bem-vinda ao Diagnóstico Ressoa. Em poucos minutos, vamos descobrir junto o seu nível atual de maturidade digital. Ela vai fazer 6 perguntas, tá? No final, você receberá seu nível, mini diagnóstico, direções claras para os próximos passos. Então, eu não vou fazer um diagnóstico e vou te deixar na mão, né? Nossa, eu não tenho presença digital. Nossa, e agora? Meu negócio vai falir. Não, vou te dar um direcionamento aqui também, tá? Então, vamos começar? Primeira coisa, deixa eu abrir aqui o Instagram para vocês verem também. Inclusive, nós vamos precisar. Já anota aí, ó. Vai aparecer o meu. Vamos por concorrência, não. Vai aparecer o meu aqui, ó. Cadê o meu? Aqui, ó. Viu? Já anota aí, hein? DRA, underline, Ana Campos. Quero todo mundo me seguindo. Se você está. Ixi, estou devendo algumas coisas aqui para o povo. Se você está aqui assistindo, você já está intimado, especialmente se você for mulher, mãe, a vir me seguir. Essa é a nossa Gisele, tá, gente? Então, é a minha irmã, melhor TO do sul de Minas, precisando destravar no digital. Olha só, tem uma irmã, fera e a precisando destravar no digital. Santo de casa não faz milagres. Vocês já ouviram isso? Pois é. Primeira pergunta, então, vai falar sobre a raiz, o propósito. Então, qual que é a pergunta? O que que te move a empreender de verdade? Realizar um sonho pessoal, ter liberdade de tempo e renda, transformar a vida de outras pessoas, ainda estou tentando descobrir, ou outro. Olha, de verdade, conhecendo ela, eu diria que é ser. Ela acredita muito no trabalho dela. Não é só porque ela é boa e tem muitos anos que ela faz isso, não. Mas é porque ela acredita nessa transformação mesmo. Que bonito, Gisele, né? Quando nos move transformar a vida das pessoas, o negócio deixa de ser apenas uma fonte de renda, vira também um canal de impacto. Legal. Não vou ler tudo, não, tá, gente? Essência, a voz. Quando você posta, sente que está transmitindo sua essência? Aí você vai pensar agora, né? Qual é a sua voz? Eu vou responder por ela aqui porque eu conheço, né, minha irmã? Me reconheço totalmente no que posto, misturo minha essência com tendência, escrevo o que acho que esperam de mim, travo na hora de escrever, adivinha? Olha só, vamos ver aqui. Olha quanto tempo que não tem um post. Mesmo a irmã dela pegando o pé dela. Desde fevereiro. Fevereiro? Que é fevereiro. Ai, ai, ai. Aqui, Feliz Natal. O quarto anterior, Feliz Natal. Então, provavelmente está aqui, travado. Ó, obrigada por ser sincera. Esse travamento na hora de escrever é mais comum do que parece. A boa notícia é que não é falta de capacidade, é falta de estrutura. Vamos para a solução. Sua audiência entende claramente o valor do que você oferece? Sim, recebo mensagem de interesse, às vezes, mas sinto falta de clareza. Quase ninguém interage ou entende, tem dificuldade até de explicar do que vendo. Ela não tem dificuldade de explicar, ela é a melhor TO que tem mesmo, mas eu acho que às vezes falta clareza, porque senão ela já estaria com um engajamento melhor. E não é que não acho que seja isso. Então, vou marcar essa para ela. Depois eu mostro essa palestra para ela e ela me fala. Tá, né? Ela sente, a mensagem ainda não está completamente lapidada. É um sintoma. Sintonia, você sabe exatamente quem é o público? Isso ela tem total clareza. Ela é especialista em TEA. Então, ela tem muita clareza sobre o público dela. Tanto é que ela já é referência, agenda lotada. Como é a rotina de conteúdo no Instagram, né? É um diagnóstico inteligente para as redes sociais, tá bom, gente? Então, focando aqui no Instagram. Planejado e leve, meio bagunçado, improvisada corrida, um caos total? Não tem rotina. Não tem rotina. Vocês viram lá. Por enquanto, né? É isso aqui que a gente tem que responder. Vai dar um direcionamento aqui. Então, né, já que na maioria das vezes significa apenas que a estrutura ainda não foi construída, o que ela precisa, então, um fluxo mais leve e estratégico. Beleza. Que transformação você desejará no mundo com o seu negócio? Pode falar com as próprias palavras. Eu desejo
que todas as crianças TEA tenham um acompanhamento de perto, passo a passo no seu desenvolvimento e que os pais também se sintam pertencentes e participantes dessa jornada, né? Eu, como irmã dela, posso garantir que não é só a criança, é toda a família. Beleza, olha que propósito bonito, né? Aí faz um comentário relacionado ao que ela colocou lá, né? Por exemplo, quando alguém deseja que crianças com TEA tenham um acompanhamento real e que os pais se sintam na jornada, estamos falando de impacto social. Ela já está traduzindo método, né? A futura base do conteúdo dela. Impacto social, cuidado e transformação familiar. Então, agora vem a análise do perfil. Para otimizar nossa análise, faça um print do seu perfil. Então, beleza, vamos fazer um print aqui do perfil dela. Tá vendo? Um print simples, tá? Vamos esperar carregar aqui. Pronto. Ela vai analisar a imagem. É um GPT simples. A Ressoa funciona só no chat GPT? Não. A Ressoa hoje é um sistema, mas ela tem alguns braços, que seriam esses GPTs, aqui dentro, porque é mais fácil, né? E as pessoas têm um acesso muito mais fácil por aqui. E olha só, a análise, o nível médio, análise do método Ressoa, cada um dos pilares, de acordo com o que ela escreveu, mas agora também baseado no print do perfil, né, mais direcionado, porque agora ela sabe qual é o propósito da Gisele. Organização, então vai falando tudo dela. Ó, pontos fortes, imagina você recebendo isso, você empreendedora no seu negócio aí. Pontos fortes, áreas de atenção, né, o gargalo, quais são os próximos passos estratégicos. Olha que beleza. Gente, é muito legal. É muito legal. É muito bom ver o brilho no olhar das mulheres que participam quando elas começam com esse primeiro passo aqui, simples, 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 simples. Uma conclusão e, claro, né, direcionando para a gente interagir lá. Por que não? Bom, vamos voltar aqui? Vamos continuar? Depois desse exemplo aí prático para vocês verem, eu gostaria de mostrar como eu ando aplicando o método Ressoa. E aí eu estava estudando, me aproximando de líderes, empresárias, fazendo cursos, participando de muita coisa, gente, fora da área da ciência, para entender esse universo mais de dentro, mais de perto. E aí percebi e comecei a perguntar para todas: qual é o novo superpoder das líderes? Não é usar IA. Não é só isso. É como usar, onde usar, com quem usar, para que usar. Porque se eu só dou o robô entre aspas, né, que é só um assistente, um GPT, ele faz todo esse processo aí de dar esse diagnóstico, mostra esse direcionamento, e ela não coloca nada em prática, para quê? Para que usar IA? Se nada mudar, se não convidá-la, se não motivá-la à ação, a colocar aquilo em prática, a pegar os pontos fortes e reforçar, a pegar os gargalos, os pontos de atenção que o diagnóstico vai mostrar e melhorar, porque ali tem um passo a passo muito claro, muito simples. É como se fosse o primeiro passo para tirar ela da inércia, para tirar ela do estou perdida completamente. Ou às vezes nem estou no Instagram, odeio aparecer. Não tem jeito, gente. Não só porque é tendência, não é para ir para o Instagram porque é tendência, usar a IA porque é tendência, modismo, todo mundo está usando, tem que usar, não. Nós vamos usar para facilitar a nossa vida, para diminuir os processos que vocês têm que fazer no dia a dia, como profissionais, como donos de negócio. Quantas pessoas do próprio negócio são as que faz o pagamento, eu keep, eu presa, né? Ela atende, ela marca, ela cobra, ela limpa, ela é o office boy, ela faz serviço de banco, ela é tudo
que horas que vai sobrar tempo para você pensar estrategicamente em o que fazer para crescer, como ser melhor, como alcançar mais pessoas, como contratar. Então eu pensei, vamos associar a nossa Ressoa, o nosso método, numa ferramenta de alta performance, mas vamos colocar ela dentro de um ambiente. Vamos fazer uma rede de apoio para essas mulheres, para que elas consigam descobrir as suas potencialidades. E aí, eu estava procurando e achei. Achei o Clube Stars da Kênia Gama, que é um clube de negócios network só para mulheres, e que eu fui convidada, inclusive, para dar a primeira mentoria de IA na comunidade. Fui eu que dei. Eu escrevi um artigo científico sobre o Mulher Brilhante, que é um evento da Kênia Gama que reúne essas mulheres para falar de empreendedorismo, para destravar, enfim. Então, eu me conectei mesmo com ela, né? Não é à toa que a gente está com foto aí junto. Para quê? Para que a gente pudesse aplicar. E esse é o meu case de sucesso número 1. Essa é a Débora, mãe, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4 filhos. E que hoje tem o próprio salão de bem-estar, é podóloga, está dando curso, está dando palestra, e eu a conheci fazendo só unha num salão. E eu falava, você tem potencial, você é capaz, você pode ir longe. Surgiu o curso de podologia aqui. Ela fez, formou, agora já tem um espaço, agora já dá palestra, agora já tem pessoas trabalhando para ela. Então, quando eu chamo vocês para a gente aplicar o método Ressoa, é porque eu acredito fortemente que a vitória de uma mulher inspira a outra, todos os dias. É como uma sementinha que você planta ali, rega, aduba bem, e ela vai florescendo, e ela vai dando sombra, ela vai dando flores, ela vai dando fruto, porque uma mãe é assim. E ela não vai melhorar só a vida dela, ela vai melhorar a vida da família dela, dos filhos dela. E, de repente, daqui a pouco, da comunidade onde ela está, ela vai ser líder, ela vai ser inspiração para outras. E é assim que eu acredito que a ciência precisa ser aplicada, inclusive agora, usando a inteligência artificial para potencializar isso. Então, fica aqui o meu convite para todas vocês que estão assistindo essa palestra, que estão participando do congresso. Vocês estão prontas para viver uma vida nos seus termos? Se estão, conta comigo. Eu sou a doutora Ana Campos, foi um prazer estar aqui com vocês. Me sigam lá no Instagram, @DRA_Ana Campos, mira aqui no QR Code para a gente interagir lá. E quem de fato me marcar e me chamar lá, eu vou disponibilizar esse GPT para vocês também fazerem o teste de vocês. E aí compartilha o resultado comigo, que eu posso dar mais insights ainda. Deixa eu analisar o perfil de vocês. Eu vou dar esse presente para todo mundo que está assistindo aqui o congresso. Me marca, me chama, faz o teste e aí eu vou analisar o seu perfil eu mesma e te dar um direcionamento para você brilhar e brilhar muito. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Desfrutem de todo o congresso, de toda a jornada. Sucesso para vocês e que a IA não seja um medo, não seja uma barreira, mas também não seja uma muleta para você se apoiar. É uma ferramenta poderosa e estratégica que pode mudar o jogo da sua vida, mudar o rumo da sua carreira, te direcionar para algo que você às vezes nem estava esperando. Mas se é sonho, vale a pena você tentar. Conte comigo que eu vou te ajudar. Gente, muito obrigada. Espero vocês lá no meu Instagram. Tudo de bom para vocês. Obrigada pela sua participação hoje. Nos encontramos novamente amanhã.